Na tela aqui, uma questãozinha sobre direção defensiva. Frio e calor são condições adversas de quê, hein? Condições adversas. Nós vamos lá. Luz, tempo, esse tempo no sentido de clima, não é tempo de relógio não, tá? Luz, tempo, via, ou a estrada, eles podem chamar também de estrada. Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. Você precisa decorar essas 6 condições adversas. Eu falei 6, coloquei 6 aqui, né? 3, 4, 5, 6. Meu professor falou que são 8. Por quê? Porque ele pega os veículos aqui, ó, e desmembra em carga e passageiros. Ou ocupantes também, aí viram 7 e 8, né? Então, se são 6 ou 8, não importa. Importa que você tem que decorar isso aqui. Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. Toda vez que falar de condições adversas, está relacionado a isso aqui. Beleza? Então, a gente vai analisar aqui agora. Ó, frio e calor estão relacionados ao clima, ao tempo. Então, está aqui, letra A resposta. Na tela, uma questãozinha sobre mecânica básica de veículos. Vibrações no volante indicam possíveis problemas com o quê? O volante está vibrando. Eu fui fazer um ponto de interrogação, ficou parecendo um 8, né? Vamos lá, vamos de novo. Ó. Aí, ó. Igual ficou parecendo um S ao contrário. Vamos aprender a fazer ponto de interrogação. Aí, melhorou. Vibrações no volante indicam possíveis problemas com o sistema de ar comprimido da direção. Olha, se direção tem ar comprimido, eu nem sei, tá? Preciso estudar mais mecânica, mas não tem nada a ver isso aqui. Farol queimado? Imagina, farol queimou, o volante começa a vibrar. Bem que podia ser assim, né? Pelo menos a gente não ficava andando com o farol queimado, incomodar tanto que a gente ia ter que consertar ali. Mas não é. Folga no pedal do freio de serviço? O freio de serviço é o freio que você aciona com o pé, aquele do pedal do meio ali, né, quando é embreagem, freio e acelerador. Hoje em dia, com os carros com câmbio automático, o pedal do freio é o da esquerda, o do acelerador é da direita. Pois é, aquele pedal ali é o do freio de serviço. E o que a gente chama de freio de mão é o freio de estacionamento. Guarde bem, tá? Tem também freio motor, que é aquele que a gente utiliza o motor do veículo para segurá-lo ladeira abaixo, bota uma baixa reduzida e ele vai segurando o carro. Tem alguns veículos de grande porte, imagino que todos, falei alguns, mas talvez todos. Tem um botão também no painel que você aciona e aquilo causa uma redução no funcionamento do motor, para o motor segurar o carro e não exigir tanto freio. Então tem vários tipos de freios, tá vendo? Freio motor, freio de serviço, que é esse que a gente aciona com os pés. Tem o freio de estacionamento, que é o conhecido popularmente como freio de mão, né? Mas isso aqui não tem nenhuma relação com vibração no volante. Volante vibrando, meu amigo, é isso aqui, ó, balanceamento. Falta balancear as rodas e suspensão. Leva lá no borracheiro, que ele é especializado em fazer isso, tá? Ou se o seu carro ainda estiver no período de garantia, a revisão deve ser feita sempre, revisão e reparos, né? Sempre feito na agência, na concessionária, lá é o melhor lugar para fazer. Guarde isso em vibrações no volante, falta de balanceamento. Volante está puxando para um lado ou para o outro, aí é alinhamento. Guarde isso, não precisa entender de mecânica não, precisa entender um pouquinho sobre o funcionamento do veículo, porque isso aqui é uma coisa que vai acontecer com você, com o seu carro, regularmente, tá? A cada 10 mil quilômetros mais ou menos, ou a cada troca de pneus ali, a gente precisa fazer esse alinhamento da direção, esse balanceamento das rodas. Eu falei balanceamento da suspensão, não existe balanceamento da suspensão não. Balanceamento é nas rodas. O alinhamento é que é nas rodas e suspensão, tá bom? Guardou aí? Bora para a próxima então. Questão na tela sobre direção defensiva. Visão e audição deficientes. Está com problema de visão, problema de audição. São exemplos de condições adversas, aí aquele lance. Já falei em outras oportunidades, vou repetir. Toda vez que falar de condições adversas, são aquelas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai falar isso de novo, professor? Vou falar de novo porque você precisa decorar isso aqui. Se você não decorar isso aqui, você não vai conseguir, na hora da prova, relacionar condições adversas com esses 6 itens que eu vou colocar aqui.
Luz, que é questão de iluminação, pode ser ofuscamento ou penumbra. Ofuscamento é o excesso de luz no seu olho, atrapalhando você enxergar. Penumbra é falta de luz, atrapalhando você enxergar também. Tá vendo? Tempo, e esse tempo aqui não é tempo relógio, é tempo clima. Tá frio, tá quente, tá calor, tá chovendo, tá muito vento. Tem também a via, que pode ser chamada aqui de pista, estrada. Tem também o trânsito, que pode ser congestionado, fluindo. Tem o veículo e tem o condutor. São 6 as condições adversas. Meu professor lá na autoescola falou que são 8, é porque ele pega o veículo e desmembra em carga e passageiros, ou ocupantes, tá? Porque o condutor também é ocupante e ele não é passageiro. Aí, no caso, seriam 7 e 8. Quantos são, não importa, isso não vai perguntar na sua prova. Você precisa saber quais são, e são esses aqui. Veja bem, visão e audição. Isso não está relacionado nem à luz, nem a tempo, nem à via, nem a trânsito, nem veículo. Isso tem que estar relacionado a condutor. Então, a resposta está aqui. Ó. Ah, mas o agente de trânsito, o pedestre, os passageiros também pode ter visão e audição perturbadas ou prejudicadas? Sim. Mas consta aqui na relação de condições adversas, agente de trânsito, pedestre e passageiro? Não consta. Só consta o condutor. Por isso que você precisa decorar quais são, para chegar na hora da prova, fazer essa relação e não cair nessas pegadinhas aqui do Detran. Beleza? Bora para a próxima. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão na tela agora sobre infrações e penalidades que diz: marque a alternativa que melhor responda a questão. Veja bem, quando a questão já começar assim, ó, que melhor responda. Quando aparece esse que melhor responda, significa que mais de uma alternativa serve como resposta. Só que ele quer aquela que melhor, aquela que se aproxima mais da resposta completa, incontestável. Então é bom você se atentar a isso, porque senão você acha logo de cara aqui uma que serve como resposta e marca ela e erra. Então bora ver. As penalidades decorrentes do cometimento de infrações de trânsito poderão ser impostas ou aplicadas a quem, hein? Ao proprietário do veículo? Sim, serve como resposta. O proprietário do veículo recebe penalidades decorrentes do cometimento de infrações, não recebe? Sim, principalmente aquelas relacionadas à regularidade do veículo, mau estado de conservação, documentação atrasada, não é? Essas vão ser sempre de responsabilidade do proprietário. A resposta é a letra A? Não. Por quê? Por causa do lance que eu falei. Aqui, melhor responda. O proprietário e o condutor? Sim, o proprietário já sei que pode, o condutor também. Isso também. O condutor aqui, por atos decorrentes por condutas decorrentes de atos praticados por ele. Excesso de velocidade, estacionou em local proibido, avançou o sinal vermelho. Então, ok. Vai ser essa a resposta? Não. Porque apesar de servir como resposta, a questão pediu aquela que melhor responda. Tem que ficar atento a isso, por isso que eu estou insistindo aqui. Tem gente errando isso na hora da prova, porque não está sabendo interpretar a questão. E o Detran quer puxar o seu tapete, né? Ele quer colocar a casquinha de banana ali, você não vai cair na pegadinha dele. Aos pais ou responsáveis pelo condutor? Não, esse aqui, administrativamente, são as penalidades e multa, esse aqui nunca responde, os pais não. Ele não responde como pai, ele responde como proprietário do veículo. Se ele é o proprietário do veículo, aí beleza, ele vai responder como proprietário. Agora, pelo fato de ser o pai, não. Tá? Então, isso aqui está errado mesmo, está fora. Ao condutor, ok. Proprietário, ok. Isso aqui nós já tínhamos até visto, né, que é o proprietário e condutor. Ao embarcador e ao transportador, esses aqui também podem ser penalizados quando o problema estiver relacionado à carga, ao transporte dessa carga. Então, guarde, são 4 que podem ser punidos. O condutor, o proprietário, o embarcador, o transportador. Essa é a resposta, porque ela é que melhor responde a questão. E aqui você ainda poderia ter usado a técnica do elefantinho, né? Qual que é a técnica do elefantinho? É aquela alternativa grandona.
Ela destoa das demais porque ela é muito grande. Nós temos aqui 3 coelhinhos e um elefantinho. Quando você não sabe para que lado está ventando aquele assunto e quer chutar, chuta com estratégia. Usa, nesse caso aqui, a técnica do elefantinho, que ela cabe bem. Letra D de dado. Na tela, uma questão sobre infrações e penalidades. Pela infração, avançar o sinal vermelho do semáforo, são computados quantos pontos no RENASH? Aí já começa a complicar, porque tem gente que não sabe o que significa RENASH. É Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Ou seja, vai ser registrado no prontuário do condutor, na CNH dele, na PPD dele, na habilitação dele. Beleza? RENASH está relacionado à habilitação dele. Avançou o sinal vermelho, cometeu infração. Quantos pontos vai registrar? Bom, para eu saber quantos pontos vai registrar, eu preciso saber qual é a natureza dessa infração, qual que é a gravidade dela. Avançar o sinal vermelho do semáforo. Vocês acham que é leve, média, grave ou gravíssima? É gravíssima. Então a resposta é essa aqui, ó, 7. Porque a gravíssima são 7 pontos, a grave são 5 pontos, a média são 4 pontos e a leve são 3 pontos. Professor, como é que eu vou saber que é gravíssima? Tem aquele macete dos 60%, né? O que é macete dos 60%? A cada 10 vezes que você usar esse macete, 6 vezes vai funcionar, 4 não. Eu, particularmente, não gosto de ensinar macete que não se aplica pelo menos 80% das vezes. Mas, assim, não sabendo nada, é melhor usar o macete que te dá uma chance aí de 60% de acerto. Como é que é esse macete? Você vai analisar se a infração oferece risco direto à segurança ou à vida. Imagina, alguém avançou o sinal vermelho do semáforo. Isso oferece risco à segurança ou à vida? Claro, risco à segurança. Se avança um sinal vermelho, o risco, a chance de alguém que está vindo lá pelo sinal verde colidir com você, causar ali lesões corporais ou até morte, são gigantescas. As chances são gigantescas, porque o sinal do lado de lá está aberto, e alguém vem e passa nele fechado, vermelho. Isso é risco direto à segurança, à vida. Nesse caso, como oferece risco direto à segurança ou à vida, a infração é grave ou gravíssima. Então, você já eliminaria aqui o 4 e o 3, porque esse 4 diz respeito à infração média e o 3 à infração leve, né? O 5 é infração grave e o 7 é infração gravíssima. Beleza? Avançar o sinal vermelho do semáforo é infração gravíssima, letra A. Questãozinha sobre normas de circulação. Você está transitando na velocidade máxima permitida para a via, pela faixa da esquerda, e outro condutor pede passagem. Vê alguém atrás de você, ele piscando farol pedindo passagem. Como você deve agir? Não dar passagem. Afinal, você já está no limite de velocidade para a via. Bom, se a via está permitindo ali 80 por hora, você já está a 80 por hora, por que você haveria de dar passagem para quem vem atrás? Se você encostar e deixar ele passar, ele vai exceder o limite de velocidade. E aí, dá passagem ou não? Vou deixar você pensar, hein? Vamos para a alternativa B. Você deve dar passagem, mesmo sabendo que ele excederá o limite de velocidade. E aí, a letra A fala, não dá passagem não, porque ele vai exceder o limite de velocidade. E a letra B fala, dá passagem e deixa ele se lixar para lá, porque isso é problema dele, não é problema seu, em relação à velocidade. A ou B? Vamos ver as outras. Liga o pisca-alerta e se mantém na faixa da esquerda. Olha, o pisca-alerta aqui não é recomendado para esse tipo de conduta. O pisca-alerta tem as situações em que deve ser utilizado e essa aqui não é uma delas. Não vou entrar no quais são essas situações que o pisca-alerta deve ser utilizado, porque senão vai estender demais a explicação da questão. Deixe isso aqui para quando a pergunta tratar de utilização do pisca-alerta. Ligar a seta para a esquerda e se manter na faixa da esquerda. Olha, seta para a esquerda estaria indicando que você vai deslocar para a esquerda. E não tem como, você já está lá na faixa da esquerda. E se manter na faixa da esquerda aqui também não está certo, não. Vou eliminar, tá? E aí nós ficamos naquelas duas mesmo. Não dá passagem porque ele vai exceder o limite de velocidade. Ou dá passagem mesmo sabendo que ele vai exceder o limite de velocidade. Você foi na A, né? Pois é. Se você for na A e tiver um agente fiscalizador ali, ele vai te multar por infração de trânsito média, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Professor, mas é um absurdo. Eu vou dar passagem e ele vai exceder o limite de velocidade. Aí é ele que comete a infração. Ele. E você não tem nada a ver com ele.
Você tem a ver com você. Dentro da regra de trânsito, é seu dever dar passagem pela esquerda quando solicitado. Então, você não pode fazer isso aqui. Se você não der passagem, você está cometendo infração de trânsito, média, e pode ser multado por isso. A resposta é essa aqui, ó, dá passagem, mesmo sabendo que ele excederá o limite de velocidade. Ah, mas aí eu estou sendo irresponsável. Não, você está cumprindo o que a legislação de trânsito determina. Ela fala que é seu dever dar passagem pela esquerda. Independentemente de qualquer coisa. Vai lá no código e lê para você ver. Lá fala que é seu dever dar passagem pela esquerda. Se ele exceder a velocidade, aí ele que se resolva lá com a fiscalização. Beleza? Letra B de bola é a resposta. Mais um aí sobre normas de circulação. Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido. Por que trânsito rápido aqui está escrito com letras maiúsculas? Porque é o nome dessa via, tá? Nós temos via de trânsito rápido, arterial, coletor e local. Que é aquele tem alguém chupando laranja. Guarde essa frase, tem alguém chupando laranja. Aí você guardando as iniciais, você já sabe que tem é de trânsito rápido. A é de arterial. C é de coletora. Nomes de vias, tá? E L, local. Esses são os nomes das vias. E como é nome de via, por isso que vem com letras maiúsculas aqui. Você está transitando por uma via de trânsito rápido com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Óbvio, tem um canteiro central, do lado de lá do canteiro tem várias faixas vindo. E do seu lado aqui do canteiro tem várias faixas indo, todas na mesma direção. Você poderá fazer o quê? Manter-se na faixa da esquerda em velocidade reduzida. Não, está errado. Porque quando você tem várias faixas de trânsito no mesmo sentido, são as da direita destinadas aos veículos mais lentos. Então, se você quer transitar em velocidade reduzida, você não vai se manter na faixa da esquerda. A da esquerda é para veículos em maior velocidade. Está errado. Letra B, fazer um retorno utilizando o acostamento. Não, porque se você está numa via de trânsito rápido, você só entra ou sai dessa via por acessos especiais, faixas de integração e faixa de desaceleração. Não tem como você fazer retorno em via de trânsito rápido, não, tá, gente? Via de trânsito rápido não tem como fazer conversão, não tem como fazer retorno. Manobra nenhuma, é só para frente. Beleza? Guarda isso. Então não existe isso aqui, não. Letra B está fora. Entrar em uma rua lateral à esquerda ou à direita, desde que obedeça às regras de preferência. Esse entrar aqui me deixou em dúvida, porque ele até seria possível por meio de acessos especiais. Só que a via de trânsito rápido não tem via lateral. Via lateral é o quê? Tem até uma placa de advertência que indica isso, né? Você tem uma via aqui e tem outra via aqui, ó. Essa situação aqui, ó, de via lateral não existe em via de trânsito rápido. Via de trânsito rápido não tem interseção. Não acontece isso aqui, ó, junção de vias. Não. Você está numa via de trânsito rápido, o máximo que vai acontecer é uma via que quer se integrar nela, vir chegando devagarinho, pegar uma faixa de integração paralela para depois entrar. Não existe isso aqui em via de trânsito rápido, não, tá? Tá fora. Ultrapassar outro veículo pela esquerda. Beleza. Quando as condições forem favoráveis. Ótimo, problema nenhum. Você pode ultrapassar um veículo numa via de trânsito rápido. Pela esquerda, conforme a legislação determina, com condições favoráveis, ótimo. Só faltou falar quando a sinalização permitir, né? Mas se omitiu é porque isso é, nesse momento aqui, irrelevante para nós. Letra D de dado a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. Sobre o passageiro de motocicleta, motoneta ou ciclomotor, marque a alternativa que não é uma infração de trânsito. Não é uma infração de trânsito. Estar descalço. Imagine que o passageiro que está sendo transportado na garupa da motocicleta, da motoneta ou do ciclomotor está descalço. Ele comete infração de trânsito? Sim ou não? Não. Como eu estou procurando qual que não é, a resposta é essa. Professor, e se for o condutor? Também não comete infração de trânsito. Ele não pode conduzir essa motocicleta com calçado que não se prenda aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Descalço não é infração de trânsito, por incrível que pareça. Nem para o condutor, nem para o passageiro. Aqui está falando do passageiro, né? Achei a resposta. Viseira do capacete aberta. Ué, eu pensei que a viseira fechada fosse só para o condutor. Que sentido faz exigir a viseira fechada para o garupa?
Se entrar um mosquito no olho dele, não é ele que está pilotando, não vai atrapalhar em nada. Pois é, mas o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito inclui a viseira do passageiro como deve estar fechada. Então, ela aberta é infração de trânsito. Estar sem condições de cuidar da própria segurança. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa embriagada. É muito comum, tá? Às vezes o cara bebe muito lá no boteco, tá muito ruim, daqui que não consegue parar em pé. Aí chama o mototáxi. Esse cara do mototáxi levar essa pessoa embriagada significa que ela não está em condições de cuidar da própria segurança. Isso é uma infração gravíssima e da suspensão do direito de dirigir, tá? Cuidado com isso, hein, mototáxi. Tem também o ser menor de 10 anos de idade. Não pode, tá, gente? Para transportar em garupa de motocicleta, motoneta, ciclomotor, tem que ter mais de 10 anos. 10 ou mais, né? Tem que ser maior de 10 anos. Ou seja, já fez 10 anos, já pode. Agora, se estiver faltando um dia para completar 10 anos, não pode. É infração gravíssima da suspensão do direito de dirigir. Beleza? Agora, está descalço. Aí não é problema, nem estando o condutor ou o passageiro descalço. Não é infração de trânsito. Letra A, resposta. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Marque qual das condutas não é uma infração de trânsito. Não é. Transitar com os pneus descalibrados. Imagina que você deu uma bobeada lá e os pneus estão fora da calibragem recomendada no manual do fabricante. Lá consta que devia estar 32 libras, estava 30 libras, ou 31 libras, ou um pouco mais, 35, estava sobrecalibrados, né? E aí, quando fala descalibrados, não fala se é subcalibrado ou sobrecalibrado. Sobre quer dizer pressão de menos, sobre pressão de mais. Isso é infração ou não? Num primeiro momento, daria a entender que sim, porque compromete aí a dirigibilidade do veículo, aumenta o consumo de combustível, compromete até a segurança. E isso poderia se encaixar em uma conduta infracional. Mas o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito não trata desta conduta específica. Portanto, isso aqui não é infração de trânsito, que é o que a questão está pedindo. Qual que não é? Pneu descalibrado, não é. Transitar com falta de água no esguicho do para-brisa, essa é infração de trânsito. Por quê? Equipamento inoperante. Existe o equipamento lá, o esguicho, mas na hora que vai esguichar não tem água, então ele está inoperante. Inoperante é infração de trânsito. Transitar com o limpador do para-brisa danificado, mesma coisa. Inoperante. Está danificado, não funciona. Ou funciona e não faz ali a função dele conforme deveria. É uma paleta ressecada, por exemplo. Sacou? Transitar com película sem chancela nos vidros. Olha, pode ter película no vidro, inclusive no para-brisa, desde que respeitado ele, o mínimo de transmitância luminosa, que no para-brisa e nos vidros da frente tem que ter pelo menos 70% de transmitância luminosa, né? Mede ali com aquele equipamentozinho que o policial tem. E nos vidros laterais traseiros. E no vidro traseiro não tem essa questão de porcentagem não, tá? Essa regra mudou recentemente, por isso que talvez você esteja estranhando aí. Vou repetir, no para-brisa e nos dois vidros laterais dianteiros, que são o vidro que estão do lado do motorista e do passageiro da frente ali, respeitou aqui o mínimo de 70% de transmitância luminosa de dentro para fora, tá ok. Beleza? Agora, nos vidros laterais traseiros, que são aqueles que estão nos passageiros do banco de trás. E no vidro traseiro não tem mais essa questão aqui de porcentagem. Pode botar em seu fio mais escuro que tiver, que não vai ser infração de trânsito. Mas tem que ter a chancela no isso-filme. Na hora que a polícia parar para fiscalizar, tem que ter lá aquele meio que carimbinho, né, que tem no isso-filme lá, mostrando qual é a porcentagem de transmitância luminosa daquele isso-filme. Se não tiver chancela, é infração de trânsito. A única aqui que não é infração é a letra A mesmo. Questões sobre normas de circulação. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular pela esquerda da via, junto ao meio-fio, sentido contrário dos veículos. Dois problemas aqui. Não é pela esquerda e nem sentido contrário. Então, isso aqui está errado, isso aqui está errado, está fora. Pela direita da via, agora está ok. Junto ao meio-fio, ok. Em sentido contrário, está errado. Então, eliminei aqui a letra B. Pelo centro da pista, está errado. É pela direita, já eliminei. Pela direita, ok. Junto ao meio-fio, ok. No mesmo sentido dos veículos, ok. Letra D de dado é a resposta. Professor, então quer dizer que o ciclista não pode andar na contramão? Não.
Ele é um veículo, tem que respeitar as normas de trânsito, mão de direção, conforme qualquer outro veículo. Inclusive, a gente vê aí ciclista não respeitando semáforo, o semáforo fecha e passa. Corre de tomar uma pancada aí, ou de causar um acidente, e não vai ter nem como reclamar, né? Porque avançou o sinal vermelho. Outra coisa, a gente vê ciclista atravessando faixa de pedestre, montado na bicicleta, não pode. Se ele descer da bicicleta, beleza, aí ele se equipara a um pedestre, ele pode atravessar a faixa ali. Agora, de bicicleta, montada nela, não pode, tá? Aí vai ser multado? Acaba não sendo, porque hoje, na ocasião da gravação desse vídeo, ainda não existem meios regulamentados pelo CONTRAN para que esse ciclista seja multado. Apesar de já existir a previsão de multa para ele no código. Mas acaba que na prática ainda não há meios. Estou falando agora, na gravação desse vídeo, tá? E isso já acontece desde 98, nós estamos em 2023. 25 anos que o Código de Trânsito prevê a multa para o ciclista, mas ela ainda não é aplicada por falta de regulamentação do CONTRAN. Mas existe a infração, se na sua prova perguntar se é infração, você vai dizer que sim, é uma infração média, tá? Por parte do ciclista aí, mas não tem como aplicar por enquanto. Letra D aí a resposta.